Oi. Tá gravando. Queria agradecer a presença de vocês para mais um debate de um filme, obra perturbadora, né, da Paula Ortiz. E aí eu pensei de uma forma que a gente pudesse ficar na mesma página, né, para a gente ter pontos para começar o nosso debate, porque eu acho que esse filme dá para, como diria um bom mineiro, para debate para mais de metro, né? Porque tem inúmeros aspectos ricos, importantes, e aí eu optei por fazer uns pontinhos para a gente poder ter essa ideia mesmo, de ficar na mesma página, né? Primeiro que é realmente uma obra perturbadora, eu acho que eu não consigo achar outro adjetivo, né? Da Paula Ortiz, e me parece que traz, entre outras inúmeras questões, um mergulho muito profundo, né, no lado mais sombrio da relação mãe e filha, né, porque é amargo, né, o que a gente vê acontecer. Importante lembrar que é uma história baseada em fatos reais, né, isso é dito no filme. Depois eu pelo menos fui, no primeira vez que vi, depois imediatamente procurar quem foi a Hildegard, né? Porque, né? E o pior é que foi, e o pior é que foi isso. Mas, enfim, essa relação mãe e filha, que eu acho que de alguma forma fica muito explicitada naquela imagem do manequim que se quebra, né? Do modelo que vai se desfazendo, aquele modelo imposto e criado, concebido por aquela mãe, né? Que concebe uma filha para que seja o que ela quer, né? Assim, que seja a libertadora das mulheres, uma filha absolutamente de esquerda, tão marxista quanto a mãe, tão fanática quanto a mãe. Acho que tem um ponto que a Paula explora muito, que é ligado aos limites, né? O limite do fanatismo ideológico, né? Que ultrapassa a questão das ideias, esquecendo, né, que para além das ideias existe a realidade, existe o outro. Eu acho que também essa ela explora uma série de contradições, ela, a Paula, né, não a mãe, mas a diretora, né, e explora algumas contradições que são gritantes, né, porque a gente tem essa mãe defendendo a liberdade, e canibalizando a filha ao mesmo tempo, né? Essa mãe que defende respeito, tolerância, e na primeira rebeldia da filha, intolerante, ela mata. Né? Então, eu acho que tem. E tem uma coisa interessantíssima, porque tem uma estrutura de, de tragédia grega, né? Porque tem amor, ódio, sangue, morte. E por isso eu acho que é impactante, é perturbador, né? Mas, de qualquer maneira, eu fiz esse preâmbulozinho, porque eu acho que é para a gente ter de onde partir, né? Porque eu tenho certeza que cada um pensou, quer pontuar ou questionar alguma coisa, mas para a gente tentar segurar, porque a gente tem só 1h30, né? Mas debate aberto, quero ouvir vocês. Anotei o É, filme inteiro aqui, obsessivamente, cena por cena, fala por fala. eu queria falar um pouquinho também. É, acho assim, né? O filme mostra uma situação extrema, né? Assim, tudo muito, é, assim, exageradamente intenso, né? Assim, trágico, pesado. Mas essa situação de uma mãe que vê, né, a filha como aquela que vai realizar os desejos dela, né? A filha como motivo da própria vida,
E a raiva, né, assim, quando essa filha chega na vida adulta, essa é uma situação que a gente encontra na clínica com muita frequência, Muita mesmo frequência. que, assim, né, claro que, né, ninguém chega nesse extremo, mas acho que o filme traz muitas camadas de leitura e para a psicanálise é muito rico, assim, né, porque tem essa inversão da relação mesmo, né? Sim, é porque é a filha que tem que, né, suprir todas as carências e faltas dessa mãe. E isso é tão sério, tão complicado, né? Tão complexo. E lamentavelmente tão comum, né? É, Acontece numa intensidade menor, sem dúvida, e aí me lembra uma frase, né, da nossa Elizabeth, que dizia que muitas vezes a fantasia dos pais se transforma no fantasma dos filhos, né? Que é com certeza. exatamente isso, né? Nessa, ao ver o filme, quando acabou, me deu vontade de botar embaixo, assim, no texto, porque é isso, né? Mas A sim, moça, e o Descartes não podia ser ela, né? Ela sim, tinha não. que ser o que a mãe permitia que ela fosse. E o Isso é diálogo terrível, né? final, né? Pouco antes dela matar a filha aponta isso, o quão fascista a mãe estava sendo, o quão contrária a tudo que ela expressava, acreditava, dizia, né? São frases pesadas, né? Quando ela diz, você nega a humanidade, né? Não há revolução possível sem amor, coisa que a Uhum. mãe jamais colocou em questão. Amor, como diz a mãe, é fraqueza, né? Hum. Mas eu acho que tem né, uma coisa que começa no filme, né? O filme é interessante também porque ele começa com toda essa roupagem, né, dela ser uma mulher feminista, uma mulher, né, muito aguerrida nos seus ideais e que vai, né, e ao longo do filme a gente vai vendo o fanatismo e o narcisismo dela, né? Assim, me chama muita atenção, eu acho que essa coisa dela falar, né, do projeto, do modelo, né, que a filha era, como é isso, uma desconexão total dela com a alteridade, né? Assim, com a alteridade da filha, com o que a filha era, né, na subjetividade e tudo mais. Então, eu acho que o filme mostra também essa crueldade do fanatismo, né? Assim, que a Constança estava falando, Sônia também. É, eu fico pensando um pouco assim, né? Não tinha espaço, eu fiquei pensando no Winnicott, né? Não tinha espaço para o gesto espontâneo dessa menina, né? Essa menina nasce sem nenhum tipo de possibilidade de espontaneidade, né? Ela é o tempo todo programada, né? Assim, como uma pessoa para ser aquilo que essa mãe queria que ela fosse. Mas não, eu acho que tem um lado desse filme que é assim, não tem como você barrar para sempre, o tempo todo, essa vontade de ser, né? Assim, eu acho que tem isso na Hilda, né? Na Hildegard. Ela tem ela chega à conclusão de que, bom, ela precisava existir, né? Assim, então, eu acho que é isso, assim, né? Essa mãe não dá espaço, apesar dela ser completamente contraditória, claro, mas ela não dá espaço para o paradoxo, para o contraditório, para ela amar um cara e mesmo assim continuar sendo feminista, né? Ela não dá espaço para as nuances da vida, né? Para aquilo que foge ao controle, né? Uma mãe muito controladora. Então, enfim, eu achei o filme muito, como a Constância falou, muitas camadas de percepções e de, né, discussões que dão muito pano. Mas assim, o filme, né? Não sei, não sabemos se foi assim de fato, mas acredito que sim.
Mas no filme a menina não se relaciona com ninguém, é só com a mãe, ela não Só pode com- ter Sim. nenhuma outra relação. E é exatamente quando ela vai ultrapassar esse limite de se relacionar com outra pessoa e de bancar isso, que essa mãe não aguenta. Não. E eu acho que o filme também é assim, é muito, o roteiro é muito feliz, né? Assim, no final mostra a mãe olhando, né, para a filha e não vê a mulher, vê a menina, né? Assim, o tempo inteiro. E é isso, assim, é de não querer o amadurecimento da filha. E assim, a gente sabe que isso é um padrão frequente Uhum. quando a gente encontra pais superprotetores. Em geral, eles ficam com muita, né, que superproteção Bowlby é que fala muito bem, né? Ele diz que não é uma boa palavra, que o termo ideal seria superdependência. E Sim, é porque é isso, para os filhos nunca ficarem independentes. E o grande problema ali é exatamente o desejo por autonomia que a filha expressa, né? E coloca. E quando ela começa a lutar por isso, aí essa mãe não aguenta. sim. E os tiros em lugares extremamente simbólicos, né? Como era, né, Sônia, a É, oração, né? a oração era essa, né? Freud no sexo, né? Nietzsche no coração e Marx na cabeça. E Eram os foi um três pontos tiro, que a mãe tinha que eliminar do projeto fracassado, né? E assim, chama muito a atenção que até a própria concepção da menina tenha sido sim, escolhido com um padre, sim. uma vez que ele jamais iria requisitar a paternidade, reclamar a paternidade, ou, enfim, era só dela, né? E sem nenhum afeto, né? Assim, é um projeto, porque o curioso é isso também, é porque essa mãe nega tudo que é afetivo, né? Ela vai muito para esse caminho, né, que ela acredita que seja racional, só que com a nossa perspectiva, a gente sabe que é absolutamente patológico, né? Assim, uma pessoa Completamente. muito adoecida, A única enfim, figura afetiva ali, naquela casa que mais parece um labirinto, né, escuro, é a Macarena, né? É a empregada que tenta, de alguma forma, cuidar das duas, né? Com a mãe oferecendo a arma em função das fichações, né? E aí depois a gente entende porque uma arma, se a gente lembra da cena dela com aquele marido, e com a menina ouvindo, dando a ela um vestido vermelho para poder ir a um encontro que a menina armou, né? Que tem é aquele primo, né? Aquela outra história trágica, estranho, né? é Como essa mãe manipulava, muito né? Porque manipuladora. fica dando uma impressão de que era só com a filha. Não, ela tinha feito isso antes, né? Com o tal do Pepe, Era um né? padrão dela, né? Era um padrão dela, Mas mas quero são ouvir. reflexões muito importantes, né? Assim, Sim, sim. sobre teoria e prática também, né? Muito assim, né? Toda a teoria da mãe, o que estava na prática. Tem uma fala da Macarena, né? Que é muito boa também, que ela diz para a menina, né? Assim, seus discursos são ótimos, mas a vida é outra coisa, né? Assim, e toda uma reflexão sobre liberdade, né? Assim, Uhum. aonde está a liberdade? A Macarena tem as frases muito boas, né? E diz assim, sem, né, no mundo capitalista, dá para a gente pensar onde é que fica a liberdade, né? Quem tem liberdade de fato? Que liberdade é essa? Enfim, muito rico. Vamos ouvir o Gabriel.
Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu estava pensando aqui, na verdade, eu fiquei, assim, além das coisas que foram ditas até agora, acho que uma coisa que me deixou curioso também, que não é muito abordado no filme, né, é a própria trajetória da mãe, né? E, e uma das coisas que me chamou a atenção, apesar de não ter nenhum tipo de resposta no filme, né, mas eu fiquei pensando sobre esse lugar que em algum momento, né, numa conversa entre ela e a filha, né, ela fala que ela teve um relacionamento com um homem, né, e que esse relacionamento não foi para frente, né? E aí ela dá as explicações dela, inclusive dessa dimensão dele não ter dado oportunidade para ela ser livre, e ela fala desse lugar também. Mas eu fiquei pensando sobre qual teria sido o impacto, né, na vida dela como mulher, né, dessa relação que não aconteceu afetivamente falando, né? E não sei, eu fiquei pensando, pensei em colocar isso aqui no grupo para a gente falar também. É, eu acho essa mãe profundamente egoísta. E aí, como ela conseguiria se relacionar com alguém, né? Ela queria uma hierarquia muito definida na relação com a filha, né? Mas assim, quando você tem uma relação amorosa, né? Ela precisaria se colocar de outra forma. E acho que o egoísmo prevalece ali, né? E também acho que tinha uma negação de tudo que é afetivo, né? A opção era por um caminho intelectual. É curioso que se tem tanto Freud, né? Mas na prática, né? Essa mãe precisava de análise e não ia gostar do que eu ouvir. Ia ficar muito irritada. Na prática ela não dá espaço, é isso me chama muita atenção, né? Ela não dá espaço ao contraditório, né? Logo citando Freud, que é Sim. o pai do conflito, né? Assim, que vai dizer que a subjetividade humana é estruturada por um conflito, né? Assim, entre os desejos de vida e de morte, sexuais, autoconservação, enfim, né? Ela não leu Freud ou não entendeu Freud em algum lugar, né? Porque eu acho que também tem uma coisa dessa mãe ali com essa filha. Desculpa, tá passando um avião aqui perto, deve estar um barulho, Estou mas aqui também. não sei se deu para ouvir, Aqui mas é que aqui também. fica Aqui é um bom. barulho grande. Mas eu acho que essa mãe, isso que o Gabriel está falando, né? Tem assim, né? O que que será que essa mãe passou para ser essa mulher, né? Assim, fala realmente muito pouco, né? Dali, da infância dela, ela foi estimulada a ser, isso eu me lembro, né? No filme ela foi estimulada a ser uma mulher curiosa, a ser uma mulher. Agora, eu acho que essa mãe tem ela constrói uma subjetividade muito é, é isso que a Constância falou, autocentrada, egoísta, né? Autodeterminada ali nas suas, né? Enfim, eu acho que ela tem uma dificuldade mesmo com a alteridade, que a gente poderia entender de várias formas dentro da psicanálise, né? A gente poderia entender que ela tem um traço de psicopatia, né? Assim, ela é uma mulher que e ela anula a alteridade o tempo inteiro, né? Assim, anula a existência do outro como sujeito, como, né? Então, realmente difícil a gente entender o que aconteceu na vida dela. É, mas acho que as consequências foram drásticas, né, para a filha. E para ela também, no final Eu, das eu fiquei contas. pensando assim, obviamente isso aqui é mais um exercício de e si, né? Mas eu fiquei pensando também, por exemplo, como essa relação com essa pessoa talvez não tenha dado certo, né? Eu fiquei pensando nessa questão dos registros que ficaram, né? Porque mais para frente a filha comenta, né, sobre ela ocupar esse espaço do que seria o espaço do homem, né? Do Uhum. possuir e tal, né? E assim, eu fiquei realmente curioso, assim, né? Assim, se em algum momento ela teria tido a possibilidade de tentar exercer esse lugar de afeto e aquilo ali foi para uma direção muito ruim e o registro foi tão ruim que de alguma maneira deixou aquilo ali insustentável para ela e ela assumiu uma posição perante ao mundo de uma maneira muito cartesiana, vamos dizer assim, né? Muito binária, né?
E, enfim, eu fiquei pensando nisso, né? Porque a gente fala muito sobre essa questão das coisas terem a sua história, né? Elas não, geralmente não acontecem do nada, né? Sim. Eu fiquei, enfim, pensando nisso, né? Obviamente isso não diminui a narrativa do que aconteceu, né? Nem dessa relação entre a mãe e a filha, mas eu fiquei, assim, me perguntando de maneira curiosa esse lugar de origem, né, dessa Eu, história, assim. eu fiquei pensando nisso também e pegando carona com o que o Gabriel está falando. Na verdade, eu fiquei me perguntando não só da história de amor dessa mãe, desse amor frustrado, mas da relação dela com o amor em si, né? Porque ela teve esse caso de amor frustrado, mas ela também não, ela decidiu inconscientemente, conscientemente, também não perseguir o amor mais, né? Não tentar novamente, não se envolver com outras pessoas. Ela investiu ali toda a energia dela de relação ou não relação, não alteridade com essa filha. Mas eu fiquei elucubrando também o que que isso teria a ver com a história pregressa dessa família em termos de um trauma geracional, de uma maldição geracional, né, dessa linhagem de mulheres. Porque no filme isso não aparece também, a relação dessa mãe com a sua mãe, com a avó Sim. da Hilda. Mas isso é uma coisa que a gente vê muito na clínica também, né? A história das famílias, pela linhagem às vezes materna, mas às vezes paterna, carregando uma maldição. E é quase que como se nessa família tivesse uma maldição de que nunca vai ter um homem bom o suficiente para você. E aí o feminismo, o marxismo, tudo é muito calcado ali na racionalidade, né? Na concretude de alguma coisa, muito de uma forma muito desafetada, porque é quase como se fosse uma arma, né? Aquilo, o escudo, na verdade, aquilo que te Sim. permite não deixar entrar esse amor, já que você acredita que nenhum homem vai ser bom o suficiente. E até certo momento do filme, é como se a filha também acreditasse nisso, né? Até ela se permitir vestir vermelho e ir lá naquele encontro, é como se ela tivesse também falando, eu posso até me apaixonar, mas nenhum homem vai ser bom o suficiente para mim. Uma Eu boa acho, leitura. é excelente, adorei, mas assim, eu acho que no filme tem essa questão muito marcada de uma oscilação entre o amor e o ódio, né? E aí pensando nas patologias, né, assim, que tem esse tipo de origem, né? Mas assim, em relação aos homens, é curioso porque assim, a mãe tem uma raiva absurda, é muita raiva, né? Assim, é a raiva, né? Como coloca, como aparece a situação do padre, né? É a raiva do homem que né? Do Abel que se aproxima da filha, enfim, é uma raiva profunda. Eu não posso achar que isso tenha começado numa decepção amorosa. Isso vem de antes, né? Isso com certeza vem da história dela e atravessa gerações, como bem disse a Paula, né? Assim, quando a gente... Isso a psicanálise mostra muito bem, Bowlby enfatiza, né? Assim, que a gente tem que pensar em 3 gerações, né? Para entender uma pessoa, a gente tem que olhar para ela, pensar nos pais e nos avós, para entender aquela história. Enfim, mas com certeza muita raiva, muita patologia psíquica nessa família, né? A Júlia falou em psicopatia, mas eu acho que dá para a gente pensar em comorbidades mesmo para essa mãe. Acho que eram várias patologias, inclusive psicose, né? Assim, extremamente manipuladora, egoísta, controladora, né? Assim, muito adoecida e sem a menor noção do quanto era doente, né? Sim. Assim, porque ela criou a filha numa espécie de bolha ali, né? Em que ela só deu espaço para a doença, não tinha espaço para a saúde. E aí, quando a filha esboça, né, um desejo de saúde, morre, né? Enfim, assassinada de uma maneira
extremamente cruel. O que a mãe faz, né? A emboscada que a mãe prepara para o Abel, Terrível. horror, né? Assim, e são os elementos que ela vai dando para a filha para cada vez se afastar mais, se independer mais, só que ela não suporta isso, né? Ela, a mãe, né? E não tem a menor noção da própria contradição, Não. né? Completamente inconsciente, né? Ela citava ali muito Freud, mas eu também sempre tenho essa impressão, né, de que quem nunca fez análise não lê Freud da mesma maneira, não alcança, Sim, né, o que a profundidade, né, que a experiência analítica traz para a gente. Ela não alcançava, ela não sabia do que ela estava falando. Eu fico pensando assim, né? Porque você usou né, a ideia de criar, né? E, obviamente, assim, é evidente que dá para entender quando você fala isso, né? Mas, mesmo levando em consideração todas essas referências de talvez uns desajustes, vamos dizer assim, eu fico pensando, né? Que para a mãe ela projetou a filha, né? São dois universos tão distintos que, assim, dentro desse lugar de um afastamento do que seria, assim, de você criar um outro ser humano, né? Quando ela parte dessa premissa que ela está projetando alguém, faz sentido o que ela faz, né? Assim, dentro desse contexto absolutamente torto, né? Desse afastamento, desse sim. ajuste, desse cuidado, desse cuidado entre aspas, né? Cuidado dentro dessa loucura, né? Mas, assim, é um projeto, né? Assim como foi o outro, né? Que de alguma maneira também desandou e ela, bom, isso aqui não deu certo, vamos pro próximo. E Mas é fica porque explícito, né? Quando eles se encontram, né? É, Ela, mas é ela já porque chega. ela, sim, sim, mas ela tem uma dificuldade de base que na hora de ter filho é comum, tá, da gente ver, mas que complica muito, porque assim, filho é um outro, tem uma questão da alteridade, não é uma réplica, não é um projeto, é uma pessoa, Uhum. né, que precisa ser respeitada como pessoa, como diz o Winnicott. E é tudo que essa mãe não Não, faz, ela não respeita a diferença. E assim, e na clínica a gente se depara com situações, claro que, né, mais brandas, mas a gente vê isso o tempo inteiro, né? Assim, eu estava pensando, um exemplo muito corriqueiro é o pai que quer que o filho seja um jogador de futebol, né? Que jogue bem futebol. E aí o filho vai lá e odeia futebol e não quer jogar futebol de modo algum, né? Assim, é um exemplo. E os pais sofrem com isso, a criança sofre, né? Assim, eu estava lembrando, há pouco tempo um paciente meu né, uma criança, um menino pequeno, disse em sessão, né, que se sente um fracasso, e que ele acha que o pai pensa, né, assim, são palavras pesadas, mas né, a criança traz isso. É, disse para mim assim, meu pai deve pensar que porcaria de filho, né, e que tem a ver com isso, assim, de não alcançar o que ele percebe que o pai desejava, esperava e gostaria, mesmo que não seja dito dessa maneira, não precisa ser verbalizado, sim. né? Assim é como é sentido, é como aparece nas relações. É, Eu fiquei. tem uma coisa, né, assim, que a gente, quando estuda psicanálise, estou tentando me lembrar onde é que eu tinha lido isso, mas certamente em algum lugar que eu não me lembro quem foi que disse, mas eu acho que essa mãe, por todas as patologias que ela tem, ela não consegue fazer uma passagem muito importante, que tem a ver com isso que a Constância está falando, que é você matar o bebê ideal para viver, né, e educar o bebê real, né, para encontrar o bebê real. Isso é Então, o essa Winnicott, passagem é é o o Winnicott, né, Winnicott. que fala isso. Então, e aí o, essa ideia do bebê ideal
todo mundo tem um projeto em algum lugar, né? Assim, todo mundo, claro, falando de uma maneira genérica, né? Mas assim, ao ter filho, esse bebê, ele em algum lugar é idealizado, é projetado, né? Agora, claro, ela extrapola isso, o filme mostra os extrapolamentos disso. Agora, quando você tem filho, né? Quando se tem um filho, a gente acabou de ver o Rafael ali com o Martim, né? Assim, quando se tem filho, você tem que falar, bom, não é mas o que eu idealizei, né? Assim, é o que eu vou encontrar agora com esse novo ser humano, né? Assim, e essa passagem é uma passagem dolorosa para todo mundo que, né? Uns mais, outros menos, com certeza, mas é uma passagem difícil, né? Porque até você entender, até você, eu acho que isso é uma é uma coisa que se faz ao longo de toda a vida, né? Assim, não, peraí, não dá para eu querer projetar tudo que eu, né, idealizo nesse filho, eu tenho que, né, entender quem ele entender, né? Mas ao mesmo tempo educar, ao mesmo tempo mostrar, né, o que eu acredito que seja importante. Então é um desafio enorme. Mas eu acho que essa mulher, ela não consegue, em momento algum, fazer uma passagem desse bebê ideal para um bebê real, para um ser humano real, né? Eu Ela fiquei fala em Vai projeto, né? pensando, colocar. É um eu fiquei projeto, não Eu uma fiquei pessoa. pensando numa cena do filme que não é uma cena assim muito importante, mas me pegou muito, que é quando a filha está escrevendo na máquina de escrever um dos trabalhos, uma das tarefas que ela pediu, e aí ela entrega e a mãe fala, não, não tá bom o suficiente, corrige, fala refaz, né? E aí eu fico pensando nas mães que eu atendo quando trazem um pouco esse conflito, essa angústia do filho não ter feito da forma que esperava, mas essa mãe está trazendo a angústia, né? Do tipo, como assim ele não fez o que eu esperava? Como assim ele é um ser diferente? E ali dá para você trabalhar. Essa pessoa chega na análise. Eu acho que a mãe da Hilde não chega na análise, né? Essa é a questão. Sim, Essas pessoas não vêm, porque elas estão tão assim defendidas de ir encontro com essa angústia, que elas não chegam até lá. O que geralmente chega são os filhos. E os filhos que têm essas mães superprotetoras, controladoras, etc. exatamente, exatamente. E que é algo frequente, é algo que a gente vê muito, né? Tem doses mais brandas, né? Sim, mas é comum. Mas eu também sei, né, na prática, o quanto que são, em geral, pessoas extremamente carentes afetivamente e que fazem essa inversão. Tem um filho para preencher os próprios afetos e não, né, para criar uma pessoa para a vida, para o mundo, né? É criar para ela. Então, nesses casos, o amadurecimento do filho costuma ser sentido como algo agressivo, né? Como algo que Ameaçador, né? atrapalha, exatamente. Né? E aquele tipo de discurso que a gente sabe que tem, né? De mãe que diz, ou pai que diz, né? Ninguém vai te amar como eu te amo, né? Sim, você não pode confiar em ninguém, nenhuma relação vai dar o que eu te dou, eu sim que te dou. Às vezes diz É, diretamente, mas às vezes deixa implícito também, né? Sim. sim, 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 sim. Exatamente. Não precisa ser verbalizado para estar posto, né? O não dito faz muito parte da nossa compreensão, né, o tempo todo. Mas de uma riqueza muito grande. Eu adorei o filme, né? Quando eu vi, falei para a Sônia, vamos falar disso, porque é É, bem interessante. bem interessante, bem rico. E aí eu repito a palavra que eu usei no início, que é perturbador, né? Porque eu acho que a mim, pelo menos, foi muito perturbador. A primeira vez que eu vi. A segunda eu vi para fazer anotação, então eu já estava mais a par da imensa patologia que o filme trazia, né? E principalmente por ter sido exatamente uma história baseada em fatos reais,
né? Assim, não é só uma mera loucura de quem criou a história, não. Lamentavelmente, a história foi essa, É. né? E eu E acho que. Desculpa, fala, Sônia. Achei que você tinha acabado. Não, pode falar, acabei, depois eu acabei, falo. fala aí. Não, eu ia falar que tem uma coisa também, talvez uma análise mais sociológica, né? Assim, que eu fiquei pensando, porque tem toda essa temática do feminismo né? E até aqui ponto essa mulher, né? Deturpa isso, né? E eu acho que eu fiquei pensando, né? Que esse é um debate dentro do feminismo, né? Assim, até que ponto essa mulher se masculiniza, né? Assim, para poder chegar ao lugar feminista dela, né? Assim, essa mulher, ela de alguma maneira, isso me chamou a atenção no filme, ela vai para um lugar do homem, né? Que é o que a filha diz. Você não quer que eu seja, né? Não quer que eu me relacione com um homem porque você quer me ter como uma posse, né? Quem me detém aqui é você, né? Assim, então essa mulher, ela diz que a filha não pode se arrumar, não pode fazer nada, elas têm que usar preto, ela tem toda uma masculinização, se a gente for parar para olhar, né? De uma destituição, né? Claro, a gente tô colocando aqui de maneira, né, mais livre, assim, né? Mas ela tem toda uma tentativa de se destituir também de tudo que pode significar feminino e que pode, então, a partir do feminino, fragilizá-la, né? Assim, ela também, no final, a volta que ela dá é para chegar no machismo, né? Assim, porque no final ela tá querendo, ela acha que para ser uma pessoa respeitada, ela precisa construir toda um conhecimento, uma performance masculina, né? Assim, que vai estar identificada talvez com esse masculino. Então, acho que isso também me chama atenção no filme, né? Assim, que até a ideia do vestido vermelho, quando essa menina ganha esse vestido vermelho, né? É uma tentativa de instaurar talvez ali, né, uma questão da feminilidade que era completamente neutralizada também nessa casa, né? Claro que a gente pode debater o que é feminino, o que é masculino, óbvio que essas coisas não são instâncias definidas, mas assim, acho que no filme isso entra, né, como um debate também. Até em termos do fazer política, né? Porque tem um debate feminista também sobre como fazer política através da retórica, através da argumentação, né? Desafetando também é uma forma de você dizer que você não pode fazer política enquanto mulher, ou inclusive dentro dos estudos da infância, que você não pode fazer política enquanto criança, você só pode fazer política nesse modelo adulto, né? Nesse modelo argumentativo, etc. E aí, quando tem aquela cena em que ela está se preparando para falar na frente de todos aqueles homens, a Hilde também tem que se masculinizar um pouco, né? Senão ela não vai ser ouvida, né? Então você só pode ser ouvida se você não chorar. Você pode só vai ser ouvida se você falar de certa forma, se vestir de certa forma. E aí a saída para isso que ela encontra é o amor. Ela vai encontrar o cara no banheiro. Eu achei muito simbólico, né? É. Essa mãe é extremamente manipuladora, né? Assim, é como se ela quisesse criar, né? Quisesse não, ela cria uma realidade separada para essa filha, né? Ela manipula fatos, né? Assim, ela proíbe muitas coisas e não quer que a menina se relacione com nada fora, né? Assim, desse universo dela e nada mais psicótico, né? Fico lembrando da definição do Winnicott, de que, né, a psicose é essa realidade particular, não é uma realidade compartilhada. E é exatamente o que acontece, o que essa mãe busca fazer, né? É criar uma outra realidade. É Rafael, psicotizar a filha. exatamente. Saudade de ouvir Rafael, quero ouvir. Eu também vi a mãozinha, Po- adorei. po- Pobre de mim. Não, Hum. é só.
É só um comentário sobre isso que a Júlia colocou, porque me chamou muita atenção, né? Eu ficava vendo o filme pensando como essa mãe era castradora e masculinizada e tudo mais, e o termo que me vinha muito à cabeça era militarizada, né? Ela é militarizada, ela tem uma estrutura militar e tem uma estrutura meio espartana, no sentido bem etimológico mesmo, de Esparta, né? Aquele que faz ali o esporte, que melhora o corpo, melhora Alimentação. a mente, a alimentação, e aquela coisa da eugenia, porque eu acho super interessante trazer a questão da eugenia, Sim. porque a eugenia está como comentário político do filme desde o início, né? E a palavra fascista é guardada dentro do contexto da Guerra Civil Espanhola até o momento da explosão, né? Até o momento ali da briga final em que aí vai ser dito, você age como fascista, né? Você é uma fascista nesse momento. Eu não vou lembrar imediatamente, só consegui ver um filme uma vez, mas ela fala claramente isso, né? A Fala. Hildegard, né? E coloca essa posição do fascismo ali, que está muito tá guardadinho, tá latente, com a questão da eugenia, né, que eu já acho perturbadora de início, e que fica tendo rimas internas, né, porque eu estou desviando um pouco do assunto, mas eu Não? tenho uma estrutura muito de mito, né, o filme tem uma estrutura muito de mito, né, eu ficava vendo assim, e antes de eu entender que a história era realmente real, eu não tive a paciência da Sônia, eu acho que eu pausei o filme mesmo para pesquisar, então, até eu entender que as coisas eram reais, eu pesquisei até a coisa do tiro, né? Que eu achei aquilo ali muito simbólico. Impressionante. Na verdade, os tiros não foram daquela forma, né? Mas eu pesquisei porque eu falei assim, gente, isso é baseado em Pigmalião, não é possível, né? Oi, cara, aquele mito, né? Chegou aquele mito grego ali de criar a estátua, de criar a estátua é absolutamente ideal, porque as mulheres não se encaixam, né, no padrão possível do escultor e vai se apaixonar pela obra, né? Então, essa estrutura de eugenia, essa estrutura do ideal e do real, vai ficar entrando nos comentários de o socialismo não deu certo, então vou virar anarquista. O modelo fascista, e eu acho absolutamente perturbador também o pano de fundo da Guerra Civil Espanhola, porque a gente sabe o que vai Também acontecer. pensei. E Um parece que a pouquinho depois. Hildegard ela é como se fosse assim a metoninha, né? Ela é o exemplozinho pequeno do que está Sim, acontecendo na Espanha toda. Aquela mãe é a Espanha, é aquela monarquia, né? Aquele muito momento legal de isso. liberdade. E aí, oi, cara. E aí vai ter um momento de explosão que vai acontecer ali naquela parte do filme. E uma última coisa que eu acho absurda também é que ela fica falando do Nietzsche, né? E eu fico pensando, se tem nada de Nietzscheano, se tem nada de Nietzscheano. E aquela ponte entre o animal e o super-homem, né? Quer dizer, mas como se o super-homem não pudesse ser um homem profundamente afetado. E aí aquela mãe que parece extremamente... temos a baleia aqui, gente, desculpa. Tudo bem. Ela é amiga da sereia, se vocês não souberem. E aí, tipo, aquela aquela mãe que parece totalmente desafetada, que briga com ela, você não pode aceitar provocação, tudo, mas ela é extremamente afetada, né? Eu gostei muito daquilo que você falou, Constância da Raiva, porque é isso, né? Extremamente afetada naquele momento ali que o contraditório é uma explosão diante desse cenário de não ter lidado com os afetos ao longo de todo o percurso, né? É. Mas enquanto militaresca, como você bem trouxe, Rafael, ela não se vê assim, né? Ela não se enxerga assim. Não, zero consciência. E assim, e distorcendo tudo, né? Porque ela distorce as relações, ela distorce as leituras, né? E adorei essa lembrança da Guerra Civil Espanhola, porque assim, também fiquei pensando nisso. Muito boa a sua leitura, Rafael. Porque a Hildegard, ela, né, a mãe mata ela em 33, 1933. E a Guerra Civil Espanhola é um pouquinho depois, entre 36
e 39, quer dizer, era o momento que estava, né, que estava acontecendo essa caminhada ali para a guerra civil, e era um momento complexo ali, né, na Europa, no entre-guerras, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E essa questão da eugenia, eu também acho que é algo que faz muito parte, né, assim, de um inconsciente coletivo, eu diria, tá? De uma época em que a gente vive, em que, assim, né, eu fico lembrando, eu tenho uma paciente que hoje é uma adolescente, que ela foi adotada, e ela fica muito incomodada sempre que sabe, que tem informações sobre fertilização in vitro, coisas assim, né? E ela pergunta, mas por que que não adotam, sabe? E tem a ver com isso, né? Porque a gente chegou nesse nível também, né? Que as pessoas escolhem um pai ali, né? Num cardápio, seguindo determinadas características, né? E isso eu acho que não é distante desse imaginário, né? Sobre eugenia. E Agora podem, inclusive, alterar as características, né, no DNA, etc. Então, realmente é um projeto no Sim. sentido mais literal da coisa. e a gente vive essa época, né, que tem esse fascínio por tudo que é científico, né, assim, e é tão complicado, porque é isso, vão negando. É, Fala, Rafael. Constança. Não, e isso que você está falando agora, muito do universo da paternidade mesmo, assim, de jovem pai, né? Eu vejo muito isso, né? De assim, eu vou colocar meu filho, não vai ser na escola que fala inglês, porque agora tem que ser na escola chinesa, porque o chinês. Quer dizer, cara, você está projetando que assim o seu filho vai aproveitar o idioma, vai fazer calma, né? Tem um certo projeto mesmo, uma certa escultura, né? Eu acho que a metáfora da escultura é muito boa nesse sentido. Que pequenas escolhas, assim, às vezes não são tão exageradas, mas você sabe que elas são eugênicas no sentido de bem-nascidas, né? Um Sim. exagero desse bem-nascido, né? De querer ter um controle disso, né? Como se fosse possível ter um controle total disso, porque vai ter sempre, né? Ser humano tem isso, sempre alguma coisa escapa, tem sempre alguma coisa que não entendemos direito, que não sabemos, que surpreende, Você estava né? E falando, com Constança, filho é isso. nessa coisa atual, né, de ter quase um cardápio para escolher quem será o pai da criança. No filme, ela, ao invés de um cardápio, ela escolheu uma sacristia, Exatamente. né? Assim, foi o cardápio que ela escolheu, né, para manter o silêncio, para não Para haver ser risco de de para ser dela, só dela. exatamente. E assim, eu vou citar o Wikipédia, tá? Não me levem a sério. Mas parece que o padre tinha realmente uma produção intelectual e ela Era realmente inteligente. ela escolheu por inteligência, quer Ah, dizer, com certeza. o que ela Sim. considerava produção intelectual, né? Ela não fez, como a Paula estava falando, a escolha dos genes, né? Que é a nossa maluquice de hoje, mas fez daquela época que era assim, quem é que tem uma produção intelectual, tá numa situação tal que não pode reclamar paternidade, como fala ali no filme, né? Então, assim, ela fez realmente o controlezinho ali O pré-natal, projeto né? estava ali, né? É muito, é muito rico, né, para a gente pensar, porque assim é muita patologia numa situação, né, como essa, enfim. E a ameaça que a Aurora, né, a mãe, e é tão peculiar, né, porque a Aurora, de clarear, de nascer, ela é o É, oposto disso, né? Ela é o contrário disso, mas é, a perseguição, a coisa paranoica, persecutória que ela apresenta, né, com qualquer homem, a gente vê como ela trata o editor. Depois sim, que o editor compreende que quem escreveu realmente foi a Hildegard,
mas como é que aquela mãe trata esse editor, né? Assim, eles são os capitalistas ingleses que querem roubar nossas ideias, né? Isso é tudo muito ameaçador, né? Para essa mãe. É Isso é paranoica, né? completamente Completamente paranoica, paranoica. né? Ficar sentada na porta do quarto com uma arma, esperando que fantasma teria ela produzido, né? E é peculiar também, né? A arma com que ela mata a filha é a mesma arma que a empregada traz para protegê-las das pichações de bruxas. Então, ela era para matar as bruxas e a própria filha. É complexo, né? Porque a ameaça, na verdade, não está fora, né? Está dentro de casa. A Exatamente. pior ameaça, né, é nessa ambivalência da mãe, né? Porque é amor ou é ódio, né? Enfim, não se separa, ali tem um amálgama disso, né? E de não suportar também que a menina escape de qualquer controle, né? Não pode sair do controle. Enfim, Eu fiquei fantasiando aqui também, pensando no caso específico de uma paciente minha, no quanto que o filme, eu sei que mesmo sendo uma história real, eu acho que conta ali mitologicamente, como vocês estão trazendo, né, uma história que se repete em várias histórias, e como quando você atende essas filhas, essas Hildegardes que cresceram, muitas vezes elas são pessoas mortificadas, pessoas que vivem uma vida afetivamente muito empobrecida, que não se relacionam com outras pessoas, que vivem para trabalhar, às vezes nem com alguma coisa que gostam, com alguma coisa que é só para sobreviver mesmo. E quando você vai investigar a história pregressa delas, você sempre se depara com, especialmente em mulheres, com um momento ali na adolescência de rebeldia, né, de vestido vermelho, onde elas desafiaram essa mãe. Então é quase como se elas tivessem desafiado essa mãe e aí tivessem sido mortas mesmo por essa mãe, né? Se fizeram de mortas o restante da vida. Uma boa é leitura. Porque é pesado o Tem, final do filme, né? Dá uma desesperança. muito, Hum. muito. E tem uma cena que eu acho que é exatamente isso, né? Que é uma cena tão simples e que acho que a diretora coloca ali muito simbolicamente, que é quase um comentário explícito, né? Que quando eu acho que a Hildegard tem o primeiro movimento dela de rebeldia, e aí a Aurora resolve que vai voltar a dormir no quarto dela, né? Que, gente, com um bebê em casa, aquilo ali me deixou sufocado. Eu falei, não é possível isso. E na cena, elas vão dormir de conchinha. E a Aurora coloca a perna por cima da Hildegard, né? Então, assim, é uma questão de... Não é exatamente não é um abraço, é um controle, né? Esse abraço com a É perna posse. ali é posse, é um retorno pro útero, né? Nossa, enfim, pesado mesmo. Assim como é pesada, né, e esdrúxula a cena em que as duas estão sentadas frente a frente, olhando o próprio sexo, e a mãe explicando que não precisavam de homem para nada. Veja, parecia que você estava vendo um álbum, né, uma aula de biologia, né? Olhe no espelho, veja aqui, sem nenhuma menção a prazer, a nada. Era compreender a anatomia e que você sozinha se satisfaz e não há necessidade da presença de um homem. E tem ali uma invasão de privacidade também, né? Total, Porque né? não cabe à mãe fazer isso, né? Não caberia, Total. enfim. E é uma cena esteticamente muito bonita, né? Mas assim, eu acho que tinha que ser bonita assim pelo tamanho do estrago que estava sendo mostrado, né? Porque Tem uma violência enorme ali. imensa, É. imensa.
Mas é isso, é porque o filme vai mostrando isso, né? São várias formas de violência até chegar naquele extremo, né? Da mãe que mata a filha, né? É o modo frio de falar das coisas afetivas, né? Acho que a Macarena, como um contraponto afetivo, tem exatamente essa cena, né, Sônia? Que eu acho que é o espelho dessa outra, que espelho, né? De você chegar ali num determinado momento e aí o Degas está, não sei, tá triste, e a Macarena fala, bem, tristeza é quem é ele, né? Que é aquela cena típica do romance folhetinesco, né? Ali então, quem é ele? Eu acho isso muito interessante, né? Porque é 100% afetivo, não é lógico, né? Mas é a abordagem oposta para o mesmo problema, né? Claro. Macarena é a figura do afeto, né? E por isso, inclusive, de alguma forma, incomoda a mãe, né? Claro. Até porque a mãe também sente que não controla tudo da Macarena. E essa mãe quer controlar tudo, né? Até o que a filha fala, né? Assim, as cenas também que a menina está falando baixinho, perguntando, e dizendo, não, agora a gente pode falar, minha mãe está dormindo, enfim. Né? Nem falar o que a mãe não gostaria, né? Ela pode. É a Enfim. ameaça constante e que efetivamente se concretiza, né? Porque ser diferente, ser genuína, corria um risco, e que ela correu, efetivamente, né? Mas com certeza não imaginou que a mãe chegaria àquele ponto, por mais Não, medo que ela tivesse, né? E legal a crítica social também, né? Que é feita a partir desse personagem da Macarena, Sim, porque sim. a única que realmente sente é a única que realmente não está nesses espaços de fazer política, né? E é a única que realmente está sofrendo as consequências da política. E que fala, né? Assim, quem não tem, é tão forte isso, né? Quem não tem dinheiro não tem liberdade, né? Enfim, fala isso para a menina, acha que eu pude escolher, né? Não dá para escolher assim, não. Enfim, eu muito não rico. sei se é uma cena muito rápida em que a Hildegard está conversando com o Abel e o Abel conta qual era a música, né? Que a mãe dele cantava, não sei se música ou uma fala, que dizia: Eu te amo porque te amo. E no meu amor ninguém manda. Eu te amo porque sinto, né? E o impacto que isso causa na Hildegard, porque esse era um tema completamente fora do universo dela, né? E ele, com tanta simplicidade, conta que era isso que a mãe dizia para ele, né? Eu te amo porque te amo, ponto. Né? O Abel não era um projeto. Tão mais saudável, né? No, Tão mais real, tão mais verdadeiro e profundo também, né? Porque sim, sem é, dúvida. E aí, gente? Muito satisfeita de te ver aqui, Gabriela. quanto Ai, eu tô tempo, é aqui verdade. quietinha, só observando, gente. Bom dia. Bom Adorei dia. te ver aqui. Ah, muito bom. Eu adorei o Gabriela é filme. uma futura candidata à formação. Será muito bem-vinda. Todos aqui são da formação já? Não, Não. alguns. Alguns. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, assim, esse drama espanhol, né, assim, que tem uma intensidade, né, no filme, enfim, né, da tragédia espanhola, as coisas muito, né, intensas, enfim, muito interessante como mostra, né, porque tem fatores culturais que mudam, né, assim,
E a Muito gente, Guernica, né? a gente tem essas heranças, né, culturais. Mas, Clô, quero ouvir você um pouquinho. Fala você um pouco aí sobre o filme. Falar, mas assim, eu não estou falando muito. Mas dá para Eu vou ouvir. tossir. Bom, eu, sim, estou adorando até agora o que eu estou ouvindo, mas eu também acho que tem, por mais que essa mãe ela não, ela seja, ai, a menina seja um projeto dela, tudo, eu acho que essa estátua começa a se quebrar com a primeira vez que aparece a menina conversando com a Macarena e ela ouvindo atrás da porta. E aí aquilo é uma traição. Eu acho até que a atriz faz super bem. Depois ela volta, se concentra de novo, né? Mas no início aquilo é uma traição. E acho que com tudo que vai acontecendo, fica uma coisa também, além dela ser um projeto, eu acho que tem uma coisa muito passional por trás. E muito sexual também. Inúmeros abusos em relação a Sim, isso. sim, com certeza. Com Mas é só certeza. isso por enquanto. Tá. E Gabi quer falar? Gabi também. Não, na verdade, eu estou acompanhando vocês. O filme chamou bastante atenção. Eu assisti para ouvir o debate aqui de vocês. Eu não tinha visto, mas eu fiquei na dúvida. Assim, eu fiquei impressionada também com o caminho que essa mãe pôde traçar durante a vida, né? Então, ela teve as experiências dela e pôde se decidir, se formar desse jeito mais duro e talvez militarizado, como o Rafael falou, mas o quanto não passa pela cabeça de dar essa oportunidade ou que isso poderia ser uma experiência para a filha escolher. Confesso que eu não tive tempo de pesquisar, mas fiquei na dúvida assim, do simbolismo de atirar nos 3 locais, que eu lembro que o sexo era para Freud, e aí também me gerou uma certa confusão, porque talvez Freud fale de uma liberdade sexual e ela não estava permitindo, então, assim, que estudo foi esse que pareceu incongruente? E aí eu não lembro se o Nietzsche era no peito ou na cabeça, e tinha mais um outro que eu também não lembro, mas achei Marx isso na cabeça. Marx na Marx cabeça. na cabeça, Nietzsche no coração e Freud no sexo. É verdade. E aí fiquei nessa, assim, quando vocês falam também que ela tem um comportamento fascista, eu fiquei pensando como uma crítica também ao movimento socialista e comunista, que em determinado ponto perde a medida, né? Então, o quanto a gente critica, mas o quanto a gente também tem que estar sempre revendo nossos atos sobre a possibilidade de você estar no lugar de quem você critica. E são os É isso. extremismos, né, que perdem a medida e aí correm o risco de cair do outro lado. Sim. Exatamente. Eu fico aqui olhando para ver quem quer falar, porque senão a gente fica ininterruptamente, né, Constância? Não, É, eu queria voltar atrás nisso que Clô trouxe, da sexualização ali, dessa relação entre essa mãe e filha, porque a cena dela que o Gabriel estava trazendo, que o Rafael estava sim, trazendo, né? Dela contendo a filha na cama, aquilo eu acho que talvez até incomode muito mais do que a cena do tiro, né? Porque é uma coisa assim de uma sim, invasão e de sim. um uso do objeto que é nojento, né? De uma violência, né? Sim. Mas é muito forte o simbolismo disso, né? Porque era isso, a menina era para o prazer dessa mãe, todo e qualquer prazer, né, da mãe só.
E se repete na ambígua cena com o Pepe, né? Que é o sobrinho, mas que ele vai Exatamente. ali colocando o rosto, né, no colo dela e ela começa a negar, assim, então tem um espelhamento naquele momento também, né? Que ela, enquanto mãe, foi abusadora, Tem que dizer que sexualmente abusadora dos Sim. dois, Aí a das acho duas gente que relações. cai numa questão que acho que foi a Paula que trouxe, né, da ausência dos dados da pré-história da própria Aurora, que é muito comum que o abusador tenha sido abusado, né? A gente não está te ouvindo bem, Sônia. Tá O falhando o teu som. microfone, eu não sei o que houve. Devia estar embaixo da Agora. blusa. Voltou. Mas essa ideia de que o abusador seguramente foi abusado, né? E a gente não tem esse dado concreto no filme, mas a gente tem esse dado pelo que ela faz com a filha, né? Todo o abuso que ela comete com essa filha, né? Nos dá a percepção de que se ela faz isso, ela sofreu isso, né? Ela foi abusada de alguma forma, Sim. né? E Chloe ela ia falar. fala tudo. Como Bom, é que que já no filme, tinha. né? Desculpa, Constância. Como é que no filme eles vão, isso tudo é muito natural, né? Assim, é naturalizado para essa menina, né? Assim, e eu acho que isso é uma das características, às vezes, que o abuso assume, né? De uma coisa natural, né? Assim, em inúmeras situações em consultório, a gente escuta, né? Coisas do tipo não, mas isso é muito natural na minha casa. A gente anda, né? Não, mas todo mundo anda pelado dentro da minha casa, né? Assim, aí pessoas já adultas, né? Assim, e aí acho que a análise tem esse papel, né? Assim, muito de você dizer como assim, né? De você trazer um pouco do estranhamento diante de algo que pode parecer muito natural para aquela família, para aquela constituição psíquica, né? Para aquela realidade. Então, eu acho que isso é uma das coisas que o abuso tem como característica, às vezes, né? Assim, de parecer natural. Não, mas isso é natural, não, mas isso não é uma coisa estranha. E essa menina acho que vai ganhando a noção de que tem uma coisa esquisita ali quando ela vai permitindo que um outro entre na vida dela, que é o Abel, né? Que é até o próprio movimento social, político ali, né? Ela vai convivendo com outras coisas, outras realidades, a própria Macarena, né? Então quando ela vai começando a entender que o mundo é fora daquela realidade, ela vai estranhando essa mãe, né? Esses abusos que ela sofre. Importância de sair dessa coisa endógena, né? Porque muitas vezes o que a gente vê Sim. são essas famílias que só convivem entre si, e aí tem algumas coisas. Tô lembrando de um caso de uma paciente que falou: não, mas na minha casa todo mundo usa a mesma toalha. Aí eu questionei, falei, ué, mas Uau. não tem toalha suficiente? Como é que é isso? Não, né? Não sei, às vezes não tem dinheiro para comprar toalha, mas aí ela falou: não, todo mundo tem toalha, mas a gente usa a mesma. E aí você estranhar isso de fora às vezes coloca, né, a pulguinha na Sim, cabeça da pessoa. sim. Será que isso é tão natural assim, né? E muitas vezes o paciente pergunta para a gente, né, assim, mas isso é estranho? Não é assim com todo mundo, né? Assim, porque a patologia faz isso, né? A pessoa cresce naquilo como se fosse a única forma de viver. E é muito nosso papel, né, como psicanalista, de mostrar, não, tem outras possibilidades, né? Possibilidades da saúde, muitas vezes, né? Se distancia aí das relações familiares. Sim, que é a pergunta que a Hildegard faz naquele jogo de tênis, né, onde todos estão de branco ou bege, e ela e a mãe de preto, que ela olha como se pela primeira vez ela dissesse, ué, tem alguma coisa estranha, né? Só que a mãe responde daquela forma, você preferia ser percebida pela beleza e não pela inteligência? Ou seja, não é isso que importa, né? Assim, Ela faz um comentário, ô Sônia, aí,
que eu acho ótimo. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, ela comenta que se ela queria ser, era como se ela perguntasse se você quer ser avaliado pelo outro, né? E é muito estranho, porque assim, essa mãe o tempo todo tá avaliando essa filha pelo olhar dela. Então era Exatamente. como se ela não conseguisse se ver como o outro da filha, né? Tem Sim, uma coisa ali sim, uma da simbiose uma simbiose, né? Completamente adoecida, patológica. né? Lógico. A filha É, não é o outro e ela não é o outro da filha, né? Acho que sim. isso é muito bom que você fala, né? Porque é isso, é uma anulação de vários outros, né? Não é só da filha como um outro, mas é dela como esse outro da filha também, como essa outra pessoa que faz parte, né, de uma parte da vida da filha, né? Ela quer ser tudo, né? Ela quer ser a totalidade sem ser, e aí não dá para ser outro, né? Isso. Ai, Muito mas bem. muito bom a discussão nossa aqui com todos vocês, né? Muito Nossos mesmo. alunos Em breve vamos pensar de queridos. outro tema, né, para outro encontro clínico. E esse debate, depois que a gente acabar, vai para o YouTube, então estará lá, né? Porque está sendo gravado, como sempre, como tudo, nosso é gravado, né? É claro que as aulas não vão para o YouTube, mas todos os trabalhos paralelos, né, de encontros, enfim, vai estar lá no canal. Queria saber se mais alguém tem alguma coisa para trazer. Vi uma cabecinha assim, fazendo só assim. Rafael Martim deixou você falar, deixou você tirar o Martim de perto. Não, ele tá fazendo uma fisioterapiazinha aqui. Ele tava doentinho essa semana. Ô, Aí, tadico. aí ele tá fazendo físio agora. Por isso ficou quietinho. Na verdade, quem calou ele foi, acho que Carros. Carros. A Disney, olha só. Que calou ele foi o exercício respiratório aí. Relâmpago McQueen, esse Ah, grande tem Hot Wheels, pedagogo. pensei nisso, Hot Wheels. Sim, conheço. Atendendo criança tem que conhecer tudo isso, né? É. Não tem jeito. Super Gente, Então, obrigada a todos. queria agradecer obrigada. também a presença de todo mundo. É muito bom estar compartilhando, né, essas questões com vocês. É sempre muito bom. Não sei quando é que terá o próximo filme, mas enfim, tão logo tenhamos um novo filme para debater, isso vai estar no Instagram, vai estar comunicado, avisado. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada a Adorei ver vocês por cada um. organizarem. Hum, Obrigado pelo convite, gente. Obrigado, hum. Sônia. Obrigado, Ficamos Júlia. muito felizes com vocês todos aqui. Obrigadíssimo. Gente, Beijo, e pessoal. bom final de semana para Beijo. todo mundo. Bom Vocês final de também. Tchau, tchau. semana. Beijo. Bom final de Tchau, Beijo. semana. tchau. Tchau, tchau, pessoal.